Bem-vindos ao Frava aqui no YouTube, eu sou a Bu. E eu sou o Marcos, e hoje a gente vai falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia. E O Diabo de Cada Dia não só tem um elenco de peso, mas ele também abre espaço para várias discussões filosóficas interessantes aí. E esse vai ser o tema do nosso vídeo, além de falar sobre o final. Então fiquem aqui até o final desse vídeo. E esse vai ser um vídeo com spoilers, então se você não viu ainda, é melhor salvar nos favoritos e voltar para esse vídeo depois. E se você gosta de thrillers e histórias de suspense, a gente tem uma dica pra vocês. Passem lá no site do Promobit, porque eles têm várias ofertas de livros e outras obras nesse sentido. Ou se você tá precisando de uma TV nova para ver as séries, né? O Promobit é uma comunidade de ofertas em que os usuários mandam as ofertas para lá e o time do Promobit faz a curadoria, verifica se os sites são seguros e posta as ofertas no site. Então tem uma coletânea lá de várias ofertas de várias categorias. E o preço, ele é baixo de verdade. A gente tem vários amigos para quem a gente indicou o Promobit, a gente usa, eles usam, ficam, meu Deus, por que você não apresentou isso? Então não se esquece de acessar, o link tá aqui na descrição do vídeo. E O Diabo de Cada Dia, que estreou na Netflix no dia 16 de setembro, ele é baseado no livro do Donald Ray Pollock e ele é dirigido pelo Antônio Campos, que dirigiu também alguns episódios do The Sinner. E a gente vai botar o link do livro aqui pra vocês na descrição do vídeo. E se vocês compram pelo nosso link, vocês ajudam a gente e não pagam nada mais por isso. Excuse me, preacher. You got time for a sinner? E esse filme, ele estreou na Netflix chamando muita atenção pelo grande elenco de peso. A gente tem, inclusive, um encontro do Soldado Invernal com o Batman, com o Miranha, Com It. com o It. Nossa, é verdade. Tem muito, com Alice no País das Maravilhas, então assim, tem muito ator. E esse filme, ele traz uma história intergeracional, né? Que vai passando ali pelas gerações e lembra muito o The Place Beyond the Pines, né? Que é o lugar onde tudo termina, em português. E também a minissérie da HBO, I Know This Much Is True. A gente tava super em sintonia, porque assim que o filme terminou, eu falei, gente, esse filme é tipo o Place Beyond the Pines e o I Know This Much Is True, né? Não tem nem o que discutir com relação a isso. E esse é o tipo de filme que eu gosto muito, não gostando nada. Eu não sei se isso faz sentido, mas é que eu acho o filme muito pesado. Então é o tipo de filme que quando termina, eu gostei muito do que eu assisti, só que eu fico mal, porque, gente, é só tragédia. Assim, Ele é pesado porque tem muita tragédia mesmo, né? Mas acho que essa é a discussão do filme, assim, como as tragédias meio que se repetem de geração para geração, né? Ou como uma tragédia na família afeta ali os filhos, os netos, às vezes aquela tragédia vira parte da história da família, da identidade daquela família, e aquela família não consegue se desvencilhar daquilo, né? Por que isso acontece, né? É muito interessante. e inclusive elas se repetem, né? Além das famílias passarem por coisas semelhantes entre as gerações, às vezes é exatamente igual, não é nem semelhante. Como essa é uma análise com spoiler, nesse filme acho que chama muita atenção a história do Willard, que é o Bill Skarsgård, que entre nós dois foi unânime, ele tá maravilhoso Tá no incrível. papel. Esse cara, ele é incrível, realmente, assim, ele só faz coisa boa. E a história do filho dele, que é o Anton Arvin, que é o Arvin. O pai, ele passa essa ideia pro filho de que ele precisava engolir o choro, revidar, né? Ele tinha que usar a força pra conseguir o que ele queria. E no final das contas, foi exatamente isso, esse processo pelo qual o Arvin passou. E uma outra coisa interessante também é a história da Lenora com a mãe dela. A Mia, a atriz, né, que faz Alice no País das Maravilhas. Esqueci o nome agora dela no filme, mas ela era uma mulher muito religiosa que acabou sendo seduzida por uma história de um cara que era um grande fiel, né, um grande devoto, acabou morrendo nas mãos dele com um golpe no pescoço. E é exatamente isso que acontece com a Lenora. A Lenora, ela morre acidentalmente se matando e é também um ferimento no pescoço, né? O pescoço dela que é quebrado ali. Então, muito interessante. Não tinha me ligado nisso, legal. E assim, acho que você falou do pai, né? Do personagem do Bill Skarsgård, é Willard? Willard tentando passar essas coisas pro filho. Eu nem achei que ele tentou passar tanto essa questão da violência. Eu acho que ele era assim, um cara meio que comedido. Ele ensinou o filho a explodir, a atacar no momento certo, né? Acho que o que ele passou muito pro filho também foi essa questão da crença, né? Do apego à religião, de rezar, né? Que é uma temática que o filme vai trazendo, né? O quanto que nessa cidade do interior, né? E naquela época, o quanto que a religião estava tão presente para justificar tudo, né? Seja as suas ações ou o modo como você vai encarar as tragédias que acontecem com você, ou até isso de pedir a Deus o tempo todo, pedir ajuda o tempo todo a Deus, né? E acho que o filme faz uma crítica bem incisiva a isso, né? Sim, quanto até que ponto a sua crença ela é capaz de fazer você cometer atrocidades em nome dela, né? Como se você estivesse cometendo sacrifícios e esse sacrifício ia valer alguma coisa
coisa pra te tirar daquela situação horrível, miserável. É muito interessante também essa questão você falou da comunidade do interior. É um filme que eu acho que se passa no sul, não tenho certeza, mas a gente não vê, por exemplo, negros nessa comunidade. É muito interessante. Então, assim, aquele estereótipo, famílias brancas que passam por dificuldade, mas ainda assim não se misturam muito com negros. A gente não vê muitas minorias nesse filme, acho que são todos brancos, se eu não me engano. Essa questão da religião acabar alienando, de certa forma, as pessoas, em vez de ser um instrumento de salvação e libertação. It is our delusion that lead us to sin. E já que a gente enveredou pra esse lado, vamos falar então primeiro dessa parte do diabo de cada dia do filme antes de entrar nas gerações. Eu interpretei que o diabo de cada dia nesse filme é realmente a religião, a crença das pessoas. Não necessariamente Deus, mas sim o que as pessoas acham que Deus representa, né? Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus. Não sou uma pessoa que vai à igreja justamente porque eu acho que as pessoas acabaram corrompendo e deturpando a imagem de Deus. Então, a gente tem várias atrocidades sendo cometidas em nome dele. Então, assim, eu não acho que o filme é uma crítica a Deus, mas é uma grande crítica à religião. Acho que é total sobre isso, né? O diabo de cada dia, em inglês é The Devil All the Time, né? Então, assim, é tudo diabo o tempo todo em volta da gente, né? Porque é muita tragédia nessa família, né? Na história ali do personagem do Tom Holland e do pai dele, né? Do Bill Skarsgård. Só fala o nome dos atores, eu não lembro o nome dos personagens mais. Acho que o filme traz um pouco dessa discussão, né? Será que é o diabo o tempo todo mesmo? É o diabo de cada dia ali? Ou será que nós somos o diabo de cada dia, né? O ser humano, a convivência que é o diabo de cada dia, né? A gente que transforma as coisas no diabo. Eu acho que é muito isso. A gente dá conotação negativa pra tudo, inclusive pra fé. A fé era pra ser um motivo que propulsionasse a gente pra uma vida melhor. Nesse caso, todas as pessoas ali, elas escolheram uma conotação muito ruim pra fé. A fé sempre faz elas fazerem coisas horríveis. E é uma fé passiva, ou de fazer coisas horríveis ou muito passiva, né? De aceitar e de pedir ajuda a Deus e não de atuar, né? Eu acho que o pai dele, o Willard, ele traz um pouco isso, né? Ele traz o que o Tom Holland está absorvendo ali, né? Por um lado, o pai dele tenta ensinar que é sobre rezar o tempo todo, pedir pra Deus, mas isso não funciona, né? Porque ele vê a mãe dele morrer, ele vê o cachorro morrer, então não tá adiantando pedir pra Deus, mas quando ele vê o pai dele lá resolver com as próprias mãos através da violência, aí ele vê que funciona. Ele até lembra, caramba, eu sempre vou lembrar desse dia com meu pai como o dia mais legal da minha experiência com meu pai, né? Então ele viu o pai resolver com as próprias mãos. E aí resolveu, aí funcionou. Pararam de ir lá fazer bullying com eles. Então isso moldou muito o caráter dele. Ele acabou sendo o único personagem ali que não ficou tão preso à fé, né? Ele até ia na igreja com a família, porque ele era muito família, né? Eu acho que isso ficou nele. Eu acho que ele ficou meio rebelde nesse sentido, né? Ele renegou a Deus porque Deus não ajudou ele, Deus não atendeu as preces dele. Por outro lado, ele reproduziu o comportamento do pai de ir lá resolver com as próprias mãos, né? Porque isso sim funciona. Sim, sobre o Arvin, uma coisa que é muito interessante é justamente isso. O personagem que era o único 100% descrente nesse núcleo principal, tirando os serial killers, que a gente já vai falar deles, ele foi o único personagem que conseguiu lutar e combater o mal. É uma crítica muito forte, né? Eu era o personagem descrente, eu só ia à igreja pra acompanhar os meus familiares, nunca acreditei muito, e eu fui a pessoa que conseguiu conter esses assassinos. Isso diz muito sobre isso, né? Deus está com quem? Deus está com as pessoas que fazem sacrifícios em nome dele, ou tá com quem não acredita muito em tudo isso e que vai lá e se defende, faz e acontece? Tem várias formas de encarar, né, essa relação aí de Deus e diabo, da religião e o ateísmo no filme, né? Por outro lado, ele também é quem combate o diabo em várias formas e o diabo na forma da religião também, né? Tentando chegar e fazer mal a ele tá ali combatendo o tempo todo. E isso da fé, eu também fiquei pensando que o filme, ele interpreta de várias formas como a fé acaba corrompendo as pessoas. A meu ver, não a imagem de Deus, de novo focado mais na conotação pejorativa que as pessoas dão pra fé. Eu acho que no filme isso acontece de três formas. Ou quem é muito devoto acaba fazendo sacrifícios horrendos em nome da fé. Por exemplo, o Willard, o Bill Skarsgård, ele acaba matando o cachorrinho do filho porque ele acha que aquilo ali vai salvar a mulher dele, porque ele se lembra do Deus do Velho Testamento, que é o Deus que não é o Deus misericordioso, é o Deus olho por olho, dente por dente. Então você quer poupar uma vida? Me dê uma vida. Ele vai e assassina o cachorro
do filhinho. Tem também as pessoas que se aproveitam da fé dos outros pra manipulá-los, que essa pessoa é personificada no filme do Robert Pattinson, que acaba fazendo a garota achar que sexo com ele era se apresentar pra Deus. Ela acaba engravidando e isso acaba gerando a morte dela, né? A morte acidental. E a terceira categoria, uma categoria muito interessante, que o Marcos estava até falando comigo nos bastidores, que é quando você acha que você fala com Deus literalmente. Delusions! Porque tem algumas formas de esquizofrenia, né? Não vou lembrar os detalhes agora, que as pessoas ouvem vozes e muitas vezes elas atribuem essas vozes a Deus, né? A Deus falando com ela, né? Foi Deus que me mandou fazer. Isso acontece muito, né? Em julgamentos, a pessoa vai ser julgada, ela fala, não, foi Deus que me mandou fazer aquilo, porque ela ouviu de fato a voz e ela interpretou como se fosse Deus mandando ela fazer alguma coisa, né? Então tem a pessoa que realmente acredita naquilo, porque tem algum transtorno mental nesse sentido, e tem a pessoa que usa aquilo pra enganar, né? E fala que Deus tá falando com ela, Exato, né? Charlatões e tal. Que é o caso do Robert Pattinson, né? Esse que realmente acreditava era o Roy. Esse ator, gente, eu acho ele incrível. Ele realmente parece ter problemas, né? Ele tem um rosto e fala de uma voz. Eu acho que ele mandou super bem na atuação. E ele é o marido da mãe da Lenora, que é a atriz Mia, né? Mia Watt. Alguma coisa sobre o nome dela. Mas é muito interessante, porque ele ouvia aquilo, foi o que o Marcos falou. Ele acreditava realmente que ele era capaz de ressuscitar a mulher. Ele achava que Deus estava querendo falar pra ele, não. Mata lá sua mulher que, como prova da sua fé, eu vou ressuscitar ela na sua frente. Gente, a pessoa tem que ser muito ingênua e muito doida pra acreditar numa coisa dessas. Mas, de novo, era a interpretação do que ele tava dando, né? Deus não falou pra ele fazer isso. E eu acho que muitas pessoas que são fiéis e acreditam em Deus, elas ouvem ele, mas é um escutar de sinais, né? Sua vida vai se encaminhando e você fala, ah, tá, Deus tá querendo dizer isso. Não é Deus de fato falando, Bruno, faça isso. Então comenta aqui pra gente quem você acha que é o diabo no filme, né? O que seria a metáfora do diabo no filme, pra ver o que você interpretou do filme. Você interpretou também que era religião? Não sei, acho que eu interpretei como se fossem as pessoas, essas tentações, tudo isso que atormenta a gente na vida o tempo todo, né? Que atormentou tantos personagens e atormentou tanto o Tom Holland, que tá fugindo o tempo todo ali, principalmente no final, né? Desses diabos todos que vêm em várias formas diferentes, né? Eu acho que de repente a exceção pra isso seja a avó, né? A avó, na verdade, ela era uma pessoa muito devota, muito religiosa, mas de fato, eu acho que a crítica aí no diabo da avó é porque não importa o quão devota ela fosse, a vida dela foi só tragédia. Ela perdeu o filho Willard, que se matou, ela perdeu a neta de criação, que ela vai achar pra sempre que também se matou, e ela perdeu o neto, na medida em que agora ele é um fugitivo da polícia, enfim. E o filme até traz essa frase, né? Algumas pessoas nascem só pra serem enterradas, né? Como se fosse o destino delas só ser essa vida de tragédia até elas serem enterradas, né? Isso conecta com o ponto que a gente estava falando sobre essas tragédias intergeracionais, né? Tragédias que às vezes se repetem de geração para geração, né? Na psicologia tem uma das abordagens que é chamada de abordagem sistêmica, que você tenta entender o ser humano, não só o seu paciente, não só pelo que ele te traz, mas você tenta montar a composição familiar dele, né? O histórico familiar dele. É muito usado na medicina clínica também, né? Para entender doenças hereditárias, né? Ou traços congênitos. Mas na psicologia, às vezes, é importante você entender esses padrões, né? Então, nessa abordagem sistêmica, muitas vezes monta o que se chama de genograma, que a gente pode botar a imagem aqui para explicar, que é como se fosse uma árvore genealógica, em que você mapeia a família da pessoa e começa a traçar algumas coisas do tipo, como essa pessoa morreu, você bota um símbolozinho ali, ou que tipo de relação ela tinha, qual era a profissão dela, e quando você tem esse mapa completo, você começa a ver uns padrões muito, muito interessantes, né? Como é que toda vez que ocorre uma tragédia nessa família, alguém se mata. E você começa a entender que às vezes não é uma coisa, tipo, não é que seja uma coisa mística, tipo, pois é, sempre eu ia falar isso. Que às vezes você começa a perceber que assim, todo primeiro filho da família tem uma morte trágica. Aí a primeira coisa que você pensa é uma coisa mística, né? Caramba, essa família tá amaldiçoada, né? Todo primeiro filho ou se mata ou tem uma morte trágica, mas muitas vezes quando você monta esse mapa, você começa a entender que às vezes o histórico familiar, toda essa narrativa que a família traz, é de, sei lá, o bajular muito o primeiro filho, ou de botar uma carga emocional muito forte nele, o que faz ele desenvolver alguns transtornos ou comportamentos de risco, ou uma pressão, às vezes, de não ser bom o suficiente. E você vê
vê isso se repetir. Porque tem algumas tragédias que elas são tão fortes, como, por exemplo, quando alguém da família se mata, deixa uma carga emocional tão forte na família, que esse trauma, ele fica por gerações. Ele fica na pessoa que sofreu aquele trauma, numa mãe que perdeu o filho, por exemplo. Marca, né? Marca, e ele vai passando de geração para geração, porque o modo como ela vai criar o próximo filho é afetado por isso. E aí, as histórias são contadas também, né? As histórias são contadas, os medos que você vai passar pro seu filho, tudo isso de alguma forma vai passando de geração para geração. Então, muita gente pode falar que é uma maldição, mas pode ter uma explicação aí por trás, né? O modo como essa família reagiu e o modo como essa família incorporou essa narrativa para ela, né? Não deu o significado da vida dela como se fosse essa tragédia e não conseguiu exatamente fazer essa ressignificação que a gente vê mais pro final do filme, o Tom Holland tentando ressignificar, né? Fugir e meio que se desapegar desse passado dele, começar uma nova vida, mas que a gente também vê muito numa série muito boa da HBO, que é I Know This Much Is True. Falamos junto. Que não tem nada a ver com aquela música. Que eu achava que tinha, inclusive. Não tá na trilha sonora, tá? É com Mark Ruffalo. O Marcos não gostava desse ator. Eu sempre defendi, nunca critiquei. Não Mentira, gosto não do achava ele Ruffalo. tão boa. Mas ele tá incrível, Mas né? ele me convenceu. Ele faz 2 irmãos gêmeos, né? Então ele faz os 2 papéis. E a série fala exatamente desse assunto, né? Dessas tragédias e heranças familiares. E como às vezes a gente encara ela como maldição, como uma coisa mística. E às vezes não é sobre isso. Às vezes a pessoa tinha escolha de agir de uma forma diferente. Que é meio que o Tom Holland, no filme, parece que ele não tem muita escolha, né? Ele vai lá e age como o pai dele, faz aquele ato de violência tal como o pai ensinou, até o momento que depois dele lá se vingar do pastor também, ele tenta seguir a vida dele e se desapegar e começar uma nova vida. Mas aí a tragédia vem voltando pra ele. Mas fica essa pergunta no final, né? Será que ele vai conseguir ressignificar a vida dele e escapar essa tragédia para que essa tragédia não seja a única narrativa que compõe a identidade dele? Ou será que ele vai ficar para sempre preso a isso, né? Que isso vai voltar pra ele, que ele vai ser encontrado, né? Antes de focar aqui no final, que a gente falou que também ia falar sobre o final, só pra fechar no I Know This Much Is True, que é muito interessante que o Marcos falou, aquilo de você colocar um peso na pessoa, é que a gente tava falando quando viu a série sobre repetir o nome, né? O filho, o Mark Ruffalo, ele tinha um avô na série, né? E o avô, ele teve um fim que a gente não vai falar pra dar spoiler, mas o nome dele era igual ao nome do avô. E aí você vê a pessoa que foi homenageada com um nome que teve uma carga tão pesada, acaba cometendo ações semelhantes e padecendo da mesma maldição que o antecessor. Isso a gente vê bem comum nessa questão da abordagem sistêmica na psicologia, né? Entender, assim, que às vezes um filho morre tragicamente e aí o nome que é dado para um neto, para um outro filho, é o mesmo nome, como uma forma de homenagem. Sim. E aí, de alguma forma, acontece uma tragédia com esse novo filho também. E aí as pessoas ficam se perguntando, achando que é uma maldição com aquele nome, aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes é uma carga dramática que é imputada ali, cada vez que você olha para ele, lembra e fala o nome, você se lembra de toda aquela carga que está imputada naquilo, e a pessoa absorve, né? This Is Us já ensinou isso pra gente. Lá em This Is Us até mudaram o nome de uma criança quando aconteceu, né, uma pequena tragédia também. Então aprendam, por favor. Sim. Não façam isso. Não coloquem o nome de alguém que morreu logo na próxima geração, né? Acho que uma geração distante, até uma forma legal. Acho que não é nem sobre colocar ou não um nome, né? Mas é tentar, quando acontecer uma tragédia na sua vida, você tentar ressignificar isso, né? E tirar uma coisa boa disso, tentar transformar a sua vida, mas não ficar tão apegado, né, nessa história para definir quem você é ou as suas relações familiares. Eu acho que o personagem do Willard, né? Ele tem aquele choque na guerra, né? Que ele vê aquele homem, aquilo fica muito marcado nele e quase que aquilo foi o ponto de partida para todas aquelas tragédias, né? Ele construiu aquela cruz lá, né? No quintal dele, na florestinha dele lá, da propriedade dele. Que foi onde ele encontrou o cara crucificado, né? Realmente. E aí tudo foi se desenvolvendo dali, né? E como se todas as tragédias fossem desenvolvidas dali, né? Ele pegou aquela experiência traumática dele de guerra e, entre aspas, deixou definir toda a história daquelas gerações, né? Ele se sentiu culpado. Ele matou o cara. Foi pra poupar, mas ele matou. Eu acho que ele passou o resto da vida tentando se redimir, de repente, de alguma forma, e acabou entrando nessa noia de fé, né? Enfim, vou ficar pedindo sinais. E acabou dando no que deu. Então fica aqui a dica, né? Se você gostou do filme, busca essa série da HBO também, com o Mark Ruffalo, que é bem legal, é bem pesado também, né? Mas é bem legal. Por que a gente gosta tanto de tragédia, né? Esse filme por isso que eu falei, gostei não gostando. É tão trágico que eu fico... Meu Deus, acaba logo, né? Não aguento mais a tragédia. E aí tua mente entra num modo que tu começa a prever as tragédias. Você fala, putz, grilo, vai acontecer isso. Enfim, é ruim, mas é bom.
Não, achei ótimo. A crítica não tá tão boa, né, Não pelo tá. que a gente tá vendo. E a gente gostou, a gente achou um bom filme, né? Eu não sei, a minha única crítica é que talvez eu não tenha gostado tanto das escolhas dos atores principais, mas aí pode ser uma coisa minha. É uma coisa dele. Todo mundo elogiou muito a atuação do Tom Holland. Eu não gostei muito da atuação do Tom Holland, né? Mas acho que é um problema meu, né? Porque eu vi que essa foi uma das partes que, na verdade, foi elogiada pelos críticos. Mas eu achei a história maior do que isso. O Tom Holland, ele me incomoda um pouco. Eu gosto dele, ele é muito legal. Mas eu acho que ele é Homem-Aranha e tal. Ele fez um Não dos tem nada a melhores ver o Homem-Aranha né? com ele. Mas, não sei, mas acho que o espectro dele de atuação não é muito grande. Ele é sempre meio que o Tom Holland, né? Daquele jeitinho Ele dele. fuma um cigarrinho, o Homem-Aranha não fuma. Mesmo assim, não achei ele tão bom assim. Eu acho que o Marcos, ele gosta muito do Ryan Gosling. E esse filme, ele se parece, não exatamente na história, mas na estrutura familiar dessa geração a geração, com O Lugar Onde Tudo Termina. Que é um dos meus filmes preferidos. Então eu colocaria o Ryan Gosling no papel ali do Tom Holland, colocaria o Bradley Cooper no papel do Sebastian Stan. Ou seja, ele queria repetir o filme, entendeu? Basicamente. E eu botaria o Paul Dano, que fez o Sangue Negro, no papel do Robert Pattinson, que também Robert Pattinson, eu gosto dele também. Mas nesse papel ele também Tem não me vídeo, inclusive, aqui da gente muito. defendendo o Robert Pattinson. Não vai falar aqui que você não gosta do Robert Pattinson. Não, eu gosto dele. Mas enfim, eu achei a história bem legal, achei maior do que tudo isso, então essas coisas só me incomodaram um pouquinho, mas talvez sejam coisas minhas, porque o que eu vi foi mais os críticos falando mal do filme, mas falando bem das atuações exatamente desses atores. Foi o contrário. Não, mas o Bill Skarsgård eu achei incrível. Não, tá incrível. Eu gostei também da Lenora, da garota. Eu gostei de todo mundo, gente. O Robert Pattinson, entendo a crítica porque ficou bem caricato. Ele mudou a voz, ele fez umas gracinhas, ele teve uma hora que deu vontade de rir, que ele fez um... Mas eu achei legal, eu achei que ele precisou fazer isso pra se dissociar do papel, talvez. Mas no final, o que você acha que aconteceu no final? Será que ele quebrou a maldição? Eu acho, inicialmente, que ele foi muito corajoso de pegar carona de novo. O cara passou por aquela experiência traumática e ele pegou carona de novo 2 vezes. Ele não tinha opção, né? Ele não tinha opção, né? Fazer o quê? Anda! Vai andando! Ele vai ser pego, a polícia vai pegar ele. Aí tu se esconde no meio do mato. Cara, olha só. 2 serial killers tentaram te assassinar. Você encontra na carteira de um deles uma foto da mulher pelada com um corpo. Corpo assim, sem vida mesmo, cara morto. Aí você vai pedir carona de novo, gente. Mas enfim, ele foi muito corajoso, pediu carona de novo. Entrou na Kombi do Paz e Amor. Ali no momento, eu acho que Vietnã, né? Guerra do Vietnã, o movimento hippie tava lá em alta. E falou, Você tá indo pra onde? Bora, vou pra onde a vida me levar. E aí dá aquele... Pô, tu não achou a interpretação dele boa? Dá aquele foco, né? Aquele zoom, close no rosto dele. Ele fica lá com aquela cara de tipo, o que eu vou fazer agora, né? Eu acho que ele vai conseguir mudar de vida, porque eu acho que o filme dá a entender pra gente que a tragédia é muito carregada junto com a religião ali. Então parece que ele fechou um ciclo associado à religião e vai conseguir começar uma nova vida. Então eu interpretei que sim. Eu interpretei que não. Eu interpretei que ele vai continuar na tragédia. É muito triste, eu queria muito que esse filme deixasse de ser uma tragédia, mas eu acho que vai continuar. Por quê? Eu interpretei que no momento que ele enterra o cachorro dele, eu acho que a gente teve interpretações diferentes pra essa cena, que ali era o momento dele repetindo as tradições, ficando em paz com Deus e passando a se tornar mais religioso. Então acho que ele vai entrar nesse espiral. Eu acho que você interpretou esse ficar em paz como, tipo, águas embaixo da ponte, né? Eu entendi que até quando ele enterrou ali a pistola do pai e os ossos do cachorro, eu entendi como uma metáfora pra ele ter matado o pai, né? Matado essa memória do pai, essa influência que o pai tem na vida dele. Acho que ali naquele... acho que ali naquele momento ele se desapegou. Ele falou, não, eu não sou meu pai, eu não carrego mais a pistola do meu pai, eu não vou agir mais como ele, agora isso tá enterrado aqui, essa parte da minha vida. Um outro erro, essa influência do meu pai está enterrada ali. Desculpa te cortar, mas é porque, gente, tu acabou de ter uma experiência traumática, tu vai ter que pedir carona de novo, aí tu enterra a pistola. Tua única arma, sério, ele é muito corajoso. Mas isso mostra que ele tá querendo superar isso, né? Ele não quer como a gente falou, não quer carregar esse medo, trauma. Né? Porque se ele fosse carregar esse trauma, ele ia andar com a pistola pra sempre, né? Por isso que eu achei que esses símbolos mostram que ele vai superar. Inteligente esse rapaz, não tinha pensado por esse lado. Então é isso. Não esquece de deixar nos comentários pra gente o que você achou do filme, o que você achou das interpretações. Vamos ver se você concorda comigo, se concorda por favor. E do final, né? O que você achou do grande final. E não se esquece, se estiver precisando comprar alguma coisa na internet, passa lá na comunidade do Promobit antes, porque vale muito a pena. São preços baixos e segurança garantida na compra. Lembrando que o link do Promobit tá na descrição do vídeo. Então é isso. Assina o canal, ativa as notificações pra você receber a notificação dos nossos próximos vídeos. E até a próxima! Um beijo!